Vasco vence de virada, mas não convence. 2-1 em cima do Audax Italiano, lá no Chile. E o Vasco deixa escrachado que não tem elenco para brigar por coisas maiores. O que esse elenco do Vasco jogou no primeiro tempo hoje foi desastroso, desanimador. Diria eu até que estava vergonhoso com a história do Vasco da Gama. Eu até em alguns momentos falei, se for para não priorizar uma competição como a Sul-Americana, uma competição fraquíssima dessa, mas entrar em campo com o time para fazer vergonha e manchar a história do Vasco da Gama, é melhor dar vaga para outro time e não disputar. Porém, no segundo tempo, o nosso auxiliar técnico Marcelo, o Fera, fez 2 substituições e conseguiu acoplar um pouco mais o time que estava muito espaçado. Entrou o Matheus França e o Ramon Riquelme no lugar de JP e Tietê, que foram nulo no primeiro tempo. Mas vamos começar do começo. O jogo começou logo com uma recuada de bola do Alan Saldívia para o nosso goleiro Fusato e ele deixou a bola passar. O campo estava rápido, a gente sabe que a posição de goleiro precisa estar jogando toda semana porque perde tempo de bola, goleiro sofre muito com isso e principalmente no gramado sintético. Agora o nosso goleiro Daniel Fusato não parecia só que estava jogando num gramado sintético, como parecia que estava jogando na altitude. Porque ele perdeu tempo de bola, perdeu espaço, deixou o gol todo aberto. O Alan Saldívia que fez uma partida pavorosa. Tira a braçadeira de capitão desse cara. Pelo amor de Deus. Que partida horrorosa. Até o final do jogo, oferecendo chance do time do Audax Italiano empatar. Porra, hoje esse cara acabou com a minha paciência. Ele recua uma bola pro Daniel Fusato, que perde o tempo e a bola entra e gol. O Vasco fez 3 gols na partida e ganhou de 2-1. Como assim? É, assim. Passamos o primeiro tempo que foi pavoroso, desastroso. Piton, meu Deus, mais uma partida horrorosa do Piton. Já o Marino Inestrosa hoje mostrou vontade, mostrou que tem qualidade, tá um pouco afobado, parece que tá sem ritmo de jogo, tem horas que parece até que ele tá mal fisicamente, mas eu acho que é mais afobação mesmo, até porque ele jogou praticamente hoje até os 87 minutos do segundo tempo e conseguiu jogar bem da conta do recado. O Fera fez essa substituição, colocou o Matheus França, que conseguiu, enfim, desencantar. Fez uma partida boa hoje, mas, gente, é o Audax Italiano, não é parâmetro para ninguém. Time de ciclista que joga futebol, teve sucesso nos anos de 20, 30 e 40 e depois morreu. E o Vasco conseguiu virar, os caras não têm nem torcida, a média de público deles são 800 torcedores por jogo, num estádio muito simpático lá, Florida, para 12 mil torcedores, porém foi isso, tinha mais torcida do Vasco do que a torcida chilena, né? Lá Los Tantos, o nome da torcida deles. Então o Vasco conseguiu ajustar um pênalti claríssimo no Spinelli, que eu achei até demais ter dado vermelho pro jogador, o defensor do Audax Italiano, mas não me importa, eu quero saber a do Vasco da Gama. O Vasco foi lá com o Spinelli, que soltou um foguete no meio do gol e fez 1-1. Depois disso o Vasco ficou com 1 a mais, começou a rodar a bola, pensou um pouco mais, Matheus França entrou muito bem no segundo tempo, ajudou o Vasco a mudar o jogo, numa jogada onde ele mesmo puxou a jogada, limpou, tocou pro Nuno, que já devolveu para ele, clareou e ele pegou de primeira e fez Vasco 2-1 e conseguiu a virada para o gigante. Depois também entrou o Avelar, entrou o Zuccarello. Na primeira jogada do Zuccarello, o Zuccarello já passa por 2, sai de cara pro gol, chuta de canhota e na sobra quase que o Avelar ainda consegue fazer o gol. O Vasco teve diversas oportunidades de fazer o terceiro, o quarto gol, uma com o Marino Inestrosa, outra com o próprio Spinelli. O Cauã Barros deu 2 cabeçadas praticamente na pequena área para fora. Depois essa jogada que eu falei do Zuccarello com o Avelar, o Vasco teve diversas chances de ganhar por um resultado amplo. Mas assim, hoje eu vou nomear essa vitória como a vitória para não fazer vergonha a história do Vasco da Gama. Porque se o Vasco hoje conseguisse perder para esse time do Audax Italiano, ia ser a mesma coisa como foi ano passado com o Porto Cabejo. Por quê? O Vasco perdeu para o Audax Italiano no Rio de Janeiro. Lógico, tiveram 2 expulsões, o JP foi expulso de forma errada, já o Cuesta foi expulso mesmo porque agarrou o cara,
Eu acho que por isso que o árbitro expulsou hoje o jogador do Audax Italiano, que também puxou o Spinelli, assim como o Cuesta fez na rodada que o Audax Italiano jogou em São Januário e ganhou. Acho que por causa disso, né? Entrou o Wallace Falcão também, moleque da base que vem ganhando mais oportunidade. O Vasco fechou ali e a garotada entrou bem no jogo. Ramon Riquelme entrou dominando ali a volância, fez o que o Tietê e o JP não fizeram no jogo todo, né? O Wallace Falcão entrou ali na zaga, o Vasco jogou com 3 zagueiros depois, não comprometeu. Quem mais comprometeu foram os jogadores experientes. O caso do Piton, quase 200 jogos pelo Vasco e cabaçando de novo, deu muito mole, jogou mal, não cruzou bem, não finalizou bem, não tocava bem, errando bola, quase que saiu o segundo gol do Audax Italiano com uma bola que o Piton tentou chutar para fora e o cara roubou a bola e saiu de cara com o Fusato. Fusato depois fez até 2 defesas em cima dele, mas foi a queima-roupa, então não foi essa tragédia toda a partida do Fusato, mas esse gol contra vai rodar no mundo inteiro. Tinha gente falando que era inteligência artificial, falando, vocês estão zoando, isso aí é vídeo de inteligência artificial. Não, é inteligência real, a inteligência dos jogadores do Vasco da Gama. Mas enfim, o seu Alan Saldívia fez 2 faltas no final do jogo. Não sei se o fato dele ser capitão ele quis dar uma de xerifão, tem hora que ele pensa que é o Beckenbauer e Maldini, mas ele é só o Alan Saldívia, o uruguaio que jogava 4 anos atrás, seguidos no Colo-Colo do Chile. Então, cara, tira a braçadeira de capitão desse cara. Dá pro PH, enfim, dá até pro Lucas Piton, mas pro Alan Saldívia não. Se perdeu como capitão hoje, na hora do pênalti que era a favor do Vasco, ele ficou pilhando muito o árbitro. Eu pensei que o árbitro ia dar outro cartão para ele, um cartão amarelo, e depois ele tomaria o segundo e seria expulso por causa disso. Ele ficou pilhando o árbitro, aí todo mundo vai falar, mas o árbitro foi no VAR. Cara, o árbitro ia no VAR. O árbitro está em contato com o VAR. Não adianta também ficar pressionando de forma exagerada. Vai acabar sendo expulso por causa disso. Outro também que deu mole foi o Barro. Já tinha tomado um amarelo. Depois o Nuno fez uma falta no jogador. Ele chegou bicando o cara. Eu não lembro se foi o Nuno ou se foi o Ramon Riquelme que fez a falta. O Barro, sem necessidade, chutou uma bola do cara que já estava caído no chão. O juiz chegou a meter a mão no bolso para dar outro amarelo para ele. Só não deu porque lembrou que ele tinha amarelo, mas correu o risco de ser expulso mais uma vez. O próximo jogo do Vasco é contra o Olímpia no Paraguai. Lá vai estar um alçapão, agora 9 horas da noite está rolando Paraguai Barraca Central. Dependendo do resultado de hoje, o Olímpia vai ter que jogar a vida contra o Vasco na sua casa. E com isso, o Vascaíno conseguindo um empate ou de repente até a derrota de 1 gol de diferença só, o Vasco decide a classificação em casa contra o Barraca Central. E a gente sabe que o time aqui do Barraca Central, aqui da Argentina, é um time muito fraco e muito limitado. Mas é isso, rapaziada. Fico feliz pela vitória, fico triste porque fica escrachado que o elenco do Vasco é limitado, como o Renato fala, o meu elenco é reduzido. É um time fraco, da reserva para o Sub-20, porém a garotada do Sub-20 está mostrando disposição, e é isso. Vamos ver domingo agora contra o Atlético Paranaense. Infelizmente não vamos poder contar com o Cauã Barros, nem com o PH, que subiu muito de produção no segundo tempo de hoje, jogou bem, mas vamos embora de Puma, Tietê ou Hugo Moura. E aí, quem você escalaria? Tchau, rapaziada, a gente se vê aqui no Voz Esportiva amanhã. Beijo no coração de vocês, tchau.